Bom, hoje nós trabalharemos algo diferente. Eu encaminhei para vocês algumas semanas aí atrás. Eu encaminhei um texto e esse texto ele se chama O Vale da Decisão. Na verdade, esse é um texto que geralmente se trabalha com várias pessoas, mais de um. A ideia do texto é que cada um leia o texto e tragam posições relacionadas ao texto, alguns pontos a destacar, né, nesse texto. E como nós estamos gravando essa aula, e não temos aqui, nesse caso, como nós trabalharmos essas conversas, né? Então, eu vou fazer o possível para trabalhar, porque o que eu acho importante aqui é uma vez que nós estamos no curso de árabe, nós estamos falando de língua e cultura, né? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, quando nós falamos do povo árabe, já falamos que existem 22 países árabes. Desses 22 países árabes, quem nasce nesses países, a gente fala que são árabes, né? Agora, existem também comunidades que migraram para outras partes do mundo. Um exemplo, né, o Brasil. O Brasil, nós estamos falando aí de libaneses, né? O Líbano é um país árabe. Nós temos no Brasil cerca de 12 milhões de árabes libaneses, né? Porém, somente uma pequena parte é muçulmana. A maior parte dos libaneses que vieram para o Brasil, eles são católicos, eles são ortodoxos, tal. Então, mas são árabes. Então, as características árabes, né? A origem beduínica, né, deles. Mas o que eu queria, então a gente precisa lembrar que existem comunidades árabes em toda parte do mundo, né? E esses árabes, eles são, em sua maioria, né, as comunidades árabes, por exemplo, na França, a comunidade árabe na Europa, por exemplo, você tem ali uma quantidade bem expressiva daqueles que vieram do norte da África, do Marrocos, da Tunísia, da Argélia, né? E aí eles são árabes e esses países são de maioria muçulmana, né? Lembrar que basicamente o Líbano é 50% muçulmano, 50% cristão. E os que migraram para o Brasil, por exemplo, eles são libaneses, né, de origem não muçulmana. Mas tem muito também libanês muçulmano, né? Quando você vai para Foz do Iguaçu, a maior concentração está ali naquela tríplice fronteira, né? Você tem ali libaneses, sírios, palestinos, né? Os libaneses eles saem na frente aí, dentro dos árabes. Tem mesquitas sunitas, tem mesquitas xiitas. Você tem uma representatividade bem interessante na região ali do Foz do Iguaçu. São Paulo também, Curitiba, né? Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, uma comunidade grande muçulmana. Enfim, né? Antigamente as pessoas, os blocos, eles estavam mais compactados, né? Nas suas janelas, nos seus mundos, mas devido à globalização, devido ao deslocamento natural e ao deslocamento forçado, né? A gente vê hoje uma quantidade grande de pessoas saindo de todos os lugares para todos os lugares. O exercício de hoje é, primeiro, que você leia o texto que eu encaminhei para vocês, o Vale da Decisão, ok? Então, nesse momento que você está assistindo essa aula, a orientação é que você pare e você leia o texto, ok? Após ler o texto, a orientação é que agora você escreva o que destacou aos seus olhos com relação aos acontecimentos do texto. Lembrar que esse texto é um muçulmano em que, pela primeira vez, ele vai entrar numa igreja. Então, todas as observações que você conseguir enxergar nesse texto, é legal você compartilhar, ok? Bom, após, então, ler o texto,
2, anotar os pontos que destacaram aos seus olhos com relação ao acontecimento, né, da visita desse muçulmano à igreja pela primeira vez. Lembrar que existem muitos muçulmanos árabes que eles nunca, vamos falar muçulmanos de uma maneira geral, árabes e não árabes, tá? Nunca entraram numa igreja, né? Nunca participaram de um grupo de estudo bíblico. Será que igreja é o melhor lugar para iniciar esse nosso amigo muçulmano? Né? Será que começar em casa? Então, esse texto ele abre um monte de perguntas para nós com relação a comunicar, a estreitar a amizade. Né? Lembrar que os muçulmanos eles vêm de uma cultura que prevalece vergonha, honra. O que significa que quando eu erro, eu faço alguma coisa, eu sinto vergonha e eu desonro pela minha desobediência, o que eu fiz de errado, eu desonro todas as pessoas que fazem parte do meu grupo, né, de relação. Então, essas pessoas, elas me veem agora como uma laranja podre. Então, para não contaminar todo o resto, eles me tiram da conexão, né? Eu sou desconectado. Então, essa é uma característica, né? Uma característica relacional, uma característica coletiva, né? Uma característica em que o que eu faço afeta todos. Uma mente, já que é relacional, nós estamos falando que tudo que fazemos tem que ter comida, tem que ter conversa, tem que ter presença, tem que estar juntos. É uma cultura em que nós, quando estamos juntos, nós não temos que ter uma pauta. Quando eu vou visitar você, eu não tenho que ter uma pauta. Apenas vou visitar porque quero estar com você. Né? Então, tudo isso é característico de uma cultura de vergonha e honra. Né? Você vai conversar com a pessoa, a maneira como você vai cumprimentar a pessoa, às vezes leva 5, 6, 7 minutos. Você fala primeiro da pessoa, dos amigos dessa pessoa, da família dela, dos animais que ela tem, se está tudo bem, até de objetos mesmo, né? Inanimados. Então, você vai, em algumas das culturas árabes, leva-se 10, 15 minutos apenas para cumprimentar. Você pode ver que muitas dessas culturas têm o beijo, o homem beijando o homem, né? E tem que haver toque, tem que haver essa questão toda. Por isso que os latinos eles têm muita semelhança com os árabes, né? E então a gente tem semelhanças que ajudam a gente a caminhar com os árabes, né? Mas também temos algumas dificuldades também, né? Mas o texto, eu vou compartilhar o texto aqui e eu não vou ler o texto, porque eu já falei primeiro, leia o texto. Segundo, anotem os pontos e aí podemos discutir esse assunto. Então eu vou entrar exatamente nesse ponto, a qual eu já sei que vocês pararam o vídeo, vocês leram o texto, vocês anotaram, e agora vocês vão ouvir o meu ponto de vista, e aí, juntando com o que você colocou, eu até quero orientar você, que está ou no canal do Hickman, ou no canal do Missões na Europa, ou você que está no grupo, que você interaja com a gente, colocando algum ponto que você acha interessante de destacar, ou até mesmo alguma coisa que eu não vi e que você viu que seja interessante ser colocado aqui, tá? Essa aula ela é extremamente importante, porque nós, quando falamos de língua, automaticamente nós não podemos ficar no abstrato. Nós relacionamos com pessoas quando vamos conversar, né? Conversar. Então, conhecer essas questões. E como religião é algo importante dentro do mundo árabe, como eu disse para vocês, a maior parte dos árabes é muçulmana. A maior parte é muçulmana. Não toda ela, mas a maior parte é, né? Então, eu vou ver aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse texto com vocês. E aí nós podemos trabalhar aí essa questão. Então, primeiro, esse texto, Vale da Decisão, ele é extraído do livro Descobrindo o Mundo do Islã. Ok? Aqueles que estiverem interessados, depois vocês me escrevam aí e eu posso estar indicando para vocês aí esse livro também. Já mencionamos
né? E então, olha só, era um lindo ensolarado dia tropical. Uma galinha corria pela estrada. Akbar Khan a observava enquanto caminhava em direção ao mercado do vilarejo. Ele dobrou a rua empoeirada e lá estava o principal assunto da cidade. Então já havia ali o burburinho, sociedades coletivas, você tem muita conversa, fofoca também corre, é barraco de um lado, é barraco do outro, é gente falando alto, é característico de culturas coletivas. Diante dele erguia-se um majestoso edifício, um grande edifício, amarelo brilhante, quase que refugindo o sol da manhã. Ele ficou na esquina, observando o que estava acontecendo, e as pessoas estavam entrando pelo portão, vestidas com suas melhores roupas. Então, agora é alguém que está olhando algo totalmente diferente do dia a dia. Então, a arquitetura era outra, as cores chamavam a atenção, era o assunto mais importante do momento, e tudo virava agora para aquela construção, né? Um edifício grande. E ainda ontem, seu pai riu daquele a que todos chamavam de missionário. Então, havia então aí uma chacota, porque esse missionário talvez estava fazendo alguma coisa ali que a gente precisava e que chamava atenção ali. Vamos continuar. Akbar não estava certo sobre o que pensar a respeito daquele homem. Ele o havia observado quando o edifício que eles chamavam de igreja estava sendo construído. Então, a palavra igreja em árabe é kinissa. Kinissa é igreja. Então, você vê lá no Google, vê lá, português vai estar kinissa. Então, anotem aí. Então, eles estavam observando aí a kinissa, a igreja, como estava sendo construída. Então, nesse local, estavam linkando igreja a um templo. Será que no mundo muçulmano, em algumas áreas do mundo muçulmano, isso não é possível? Em outras áreas é possível, mas não é sábio, né? Porque envolve toda uma questão de, talvez, de colonialismo, de apresentar algo estrangeiro naquela comunidade. Bom, vamos continuar aqui. Então, a questão de arquitetura já era algo que precisa ser pensado. A contextualização de uma arquitetura, né? O missionário sempre usava roupas limpas e parecia ter muitas delas. Então, ele já estava sendo rotulado, classificado como alguém diferente socialmente e financeiramente das pessoas daquele grupo. Então, ele já está do outro lado do rio, né? Naturalmente, se ele tinha o dinheiro para construir o edifício, devia ter muito dinheiro sobrando. Então, agora, ele está sendo visto também como alguém que tem dinheiro, ok? Como alguém que tem dinheiro. Então, uma coisa que eu queria mencionar aqui sobre o dinheiro, quando nós estamos nesses ambientes servindo a Deus, tomar muito cuidado com o dinheiro. Lembrar que em muitos países, no mundo árabe, eles foram colonizados por franceses, por ingleses, ok? Então, essa ideia de colonização, e tudo eu tenho dinheiro, então eu sou dono, tal, isso é muito complicado. Por quê? Porque agora, esses países que foram colonizados, eles estão assim com o sentimento de que vieram aqui, usaram a gente, tiraram tudo nosso e retornaram. Na cabeça de muitas pessoas ali do mundo árabe, quando chega alguém diferente, eles vão fazer o quê? Eu quero explorar ao máximo essas pessoas. Essas pessoas vieram e eles vão vir novamente com ideias colonizadoras.
há muitos missionários com ideias colonizadoras. Você chega querendo resolver tudo com dinheiro, resolver tudo com não sei o quê, contrata, até apoia irmãos locais e usando o dinheiro. Então, tudo isso pode ser um grande tiro no pé. Você está gerando paternalismo. E as pessoas elas vão ficar em cima dessa... Ou seja, chegou o estrangeiro, já vê na testa dele, né, dólar, né? Já vê dinheiro. Então, as pessoas choram. As pessoas... Eu me lembro de um local onde eu servi, em que tinha numa igrejinha, num local pequeno, nesse local podia ter igreja, porém, não era sábio ter igrejas grandes, coisas dessa natureza. E tinha um rapaz que se chamava Jean-Pierre. O Jean-Pierre, ele era paralítico, né? Então, sempre ele vinha com a cadeira de roda, pedir dinheiro, tudo e tal. Então, algumas pessoas ali tinham dó dele, somos estrangeiros, né? Poucos ali. Aí, um dia, a gente caminhando, a gente viu o Jean-Pierre jogando futebol. E aí a gente achou interessante, né? Se vou falar com o pessoal da igreja, né? Os locais, quando o Jean-Pierre veio, então a gente comentou, né? E no dia que o Jean-Pierre voltou à igreja, o pessoal pediu, né, que a gente saísse mais cedo e tal, e eles iam ficar mais tempo lá. Eles pegaram o Jean-Pierre, né? Colocaram os nativos, né? Os irmãos lá, pegaram o Jean-Pierre e deram uma coça nele lá, sabe? O Jean-Pierre foi embora de cadeira de rodas e ficou lá. É óbvio que eu não estou dizendo que eles que fizeram certo, mas apenas escrevendo aí coisas que acontecem no dia a dia. Então, o dinheiro é algo que é muito complicado. Se você puder servir de outra forma, se você puder beneficiá-los com comida, com algum projeto, mas a questão de finança é muito sensível. Então, lá está, então, as observações, então, nessa região. Nesse momento, ele viu Muhammad, o ourives, entrar pelo portão da igreja. Akbar observou curioso. Diziam que Muhammad tinha crido no que o missionário estava pregando. As pessoas diziam que a sua atitude havia mudado e que ele era um homem bem mais agradável agora, mais paciente. Essa é uma das coisas importantes que acontecem nos vilarejos, nos locais no mundo muçulmano, quando as pessoas se convertem. Bom, quando alguém se converte, né, nós chamamos de cristão de origem muçulmana. Quando alguém se converte, nós temos que trabalhar com ele no discipulado num ambiente silencioso, sem falar para as pessoas. Por quê? Porque a gente não entende muito bem como é que vai ser tudo isso, a reação. Então, uma das coisas que a gente recomenda é que estude a Bíblia, né, com o seu amigo novo convertido, encoraje ele a orar e trabalhe com ele para que ele aprenda a ouvir a voz de Deus. O importante é que as decisões que ele precisa tomar, se ele vai deixar publicamente que ele agora ele não é mais muçulmano, ou se ele vai fazer isso, então, todas essas questões ele tem que falar diretamente com Deus. Não cabe a nós darmos uma resposta, mas sim ensinarmos eles a buscar, e é óbvio, na caminhada ele vai ter dúvida. Você vai ajudando, mas não pode interferir, né? Então, temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Há casos em que a gente quer resolver por nossa própria força e a gente gera uma situação muito complicada. O nosso amigo pode até morrer por sua causa. Mas, se ele ouve Deus, Deus orienta ele que ele pode, para fazer assim, 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 qualquer coisa que aconteça, ele sabe, né? Primeiro que não foi você que induziu, mas algo divino trabalhou com ele, né, nessa caminhada. Então, mesmo a perseguição, ele vai ser perseguido, mas de uma outra forma, não assim, né, de uma forma que não foi sábia, né? A curiosidade. Então, agora nessa vila tem o Muhammad, que é um ourives, então todo mundo sabe que ele tem um negocinho dele lá, e ele entra pelo portão da igreja, as pessoas estão observando. E estão dizendo que ele era de uma atitude, agora ele mudou, e mudou para melhor. Então, aí nós vemos aí o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pessoas
que viviam nesses mundos, elas começam a ter as experiências com Cristo. Então, a santificação, ele começa nessa caminhada da santificação e automaticamente as pessoas vão observar que ele não é mais esse homem, porque nós acreditamos no novo nascimento, não é? Então, uma pessoa nascida de novo, ela vai ser um ourives correto, né? Não vai ser enganador. Bom, a curiosidade de Akbar aumentou mais ainda. Então, agora ele viu que tinha gente que era muçulmana que começou a... Então, está curioso, está muito curioso. O que tem lá dentro, né? Nunca entrou numa igreja, Akbar nunca entrou. Então, a coisa agora vai tomar alguns caminhos interessantes. A curiosidade de Akbar aumentou o que esse missionário tinha a dizer. A maioria das pessoas de seu vilarejo falava com desprezo do homem branco. Então, quando nós temos o gringo, o estrangeiro, né, automaticamente ele vai se destacar. Eu quero dizer para você que quando você estiver trabalhando num contexto muçulmano, temos que tomar muito cuidado com os nossos irmãos. Como é proibido comunicar o evangelho nesses lugares, muitos desses lugares, então, quando você vai para um pequeno grupo, quando você vai para uma igreja secreta, num apartamento ou onde for, você pode, como estrangeiro, estar chamando a atenção. Então, toda aquela rede pode ser desmantelada por sua imprudência. Então, nos mundos onde eu tenho servido, eu não tenho necessidade de ir nesses encontros. Posso ir de vez em quando. No norte da África, quando nós estamos ali, uma das coisas que nós fazemos chegamos lá, ficamos esperando o nosso contato. Aí o nosso irmão chega, aí nós vamos dar uma passeada, tomar um café, como um turista qualquer. Essa região ela é turística. Regiões turísticas ajudam a gente nisso. Às vezes, é uma cidadezinha, mas próximo tem cidade maior. Então, você se encontra na cidade maior, né? Depois você pode ir lá, tal, mas assim, primeiro tem que ter uma observação. Nessa conversa, na verdade, o nosso amigo, nosso irmão, ele está olhando para ver se tem alguém perseguindo. Depois desse tempo, aí a gente vai para o local encontrar os outros irmãos. Então, essa prudência, quando eu estou lendo esse caso, eu estou lembrando dessas questões aí para a gente não esquecer, ok? Tá curioso, tá com muita curiosidade, né? Tinham inveja do seu dinheiro e se perguntavam por que ele não podia usar para ajudá-los em vez de gastá-lo com um edifício estúpido. Edifício estúpido. Às vezes, nós missionários, nós usamos estratégias erradas. Embora seja permitido, pode não ser sábio. Então, se nós queremos entrar no dia a dia, se nós queremos ser efetivos na comunicação do evangelho, nós temos que fazer parte do dia a dia desse vilarejo, das condições, das situações que nós temos ali. Essa identificação, ela é muito importante. Então, as pessoas, elas estão com pedra na mão. Elas não vão ouvir, porque é difícil. Ele é muito diferente, né? Então, não... Aí, dizendo aqui, ó, um menino perseguindo uma vaca desgarrada trombou com Akbar, fazendo-o lembrar que ele deveria estar pesquisando preços de lamparinas. O mês do jejum estava para chegar e ele queria ter uma boa lamparina para enxergar quando fizesse sua refeição nas primeiras horas da manhã. Então, uma característica que ele já está trazendo para nós é que existe aí um pilar do Islã, que é o jejum, que acontece no 9º mês, chamado mês do Ramadã. Nesse mês, do nascer ao pôr do sol, os muçulmanos não devem se comer, não devem engolir saliva e nem fazer sexo, né? Então, existem várias coisas que acontecem nesse mês de Ramadã. Então, ele vai comprar a lamparina, porque como é a primeira oração ainda é quando o sol ainda nem nasceu, está quase nascendo, então a lamparina vai servir para ele ter que acordar cedo ali antes do sol nascer para
fazer a sua primeira oração no mês do Ramadã. Akbar estava tentado a entrar nessa igreja estrangeira. Então, você vê, estamos falando que essa construção ela não era local, ela era estrangeira. E ver por si só. Eu não sei se vocês já viram algumas igrejas, como a Cristã do Brasil, a Assembleia de Deus e outros, os templos são uniformes. Né? Quem disse, na verdade, que a arquitetura dessa construção ela é boa ou ruim em termos de contextual, em termos de realidade? Se você faz algo diferente, as pessoas vão ter dificuldade de entrar. Então, mesmo nos locais onde é sábio ter o templo, aonde pode construir, tem que se fazer a pergunta: qual é o templo mais contextualizado possível? Qual a arquitetura para que as pessoas, quando fossem convidadas, encorajadas a estar ali, elas não vão achar estranho e não entra, né? Então, existe um provérbio chinês que diz assim: se você for dar água para um chinês, dê num copo chinês. Se você quer construir algo, construa na arquitetura chinesa. As próprias mesquitas na China, quando você olha para elas têm um ar de mesquita, mas também têm um ar de um templo budista. Eles contextualizaram a arquitetura, né? Então, isso também é muito importante, né? Então, olha só quantas coisas nós podemos extrair desse texto. Então, vou continuar a leitura, ok? Então, está dizendo aqui que era bem estrangeiro tudo isso, né? Sua esposa provavelmente ficaria zangada se ele o fizesse, né? Se ele fosse lá. Lentamente, o Akbar caminhou em direção ao portão, percebendo o arame farpado ao longo do topo do muro alto. Olha que interessante. Construíram essa igreja, fizeram um muro alto com arame farpado. Olha só, ou seja, algo que nós não queremos relacionar com a comunidade. Quantas igrejas hoje são igrejas como se fossem muralhas e muro farpado, onde não há conexão entre a igreja do Senhor Jesus e a comunidade. Então, cabe aí uma reflexão, né? Nós fazemos aí uma reflexão sobre a efetividade nossa dentro da nossa comunidade, né? Bom, continuando aqui, lembrando que você pode também colocar pontos aí que destaca nessa discussão aqui, né? Posso destacar. Olha só, estou aqui então, ok? Olha lá. Fora colocado para manter as crianças pedintes do lado de fora. Olha que interessante. As crianças que pedem as coisas não tinham acesso a esse local. Né? Então, em muitos lugares do mundo muçulmano, você vai ver crianças pedindo, e essas crianças podem pedir realmente porque a família precisa, mas em alguns casos existem líderes religiosos que contratam essas crianças para elas pedirem, porque como a salvação vem por obras, e um dos pilares do Islã é zakat, é dar as esmolas. Então, alguns dizem que, tendo crianças pedindo esmola, é interessante porque você vai dar o dinheiro, né? E aí as pessoas também fazem boas obras. A que deu, a que recebeu, então, essa coisa aí. Okay? Então, ele olhou para cima. Então, ele olhou para cima, para a cruz colocada no topo do edifício. Que horror! A cruz. Que símbolo de ódio aquilo representava para Akbar. Isso o lembrava das histórias terríveis que ele aprendera na escola sobre as cruzadas, contando como seus ancestrais muçulmanos foram mortos pelos cruzados que levavam uma cruz. A cruz, para nós, ela é a libertação. Para nós, a cruz é o nosso êxodo, né? Mas para o muçulmano, é maldição. Por isso que a cruz vermelha, ela não usa aquela cruz vermelha, usa a lua crescente. Por quê? Porque no Islã, a lua dá a ideia do Islã, que é o símbolo que tem nas bandeiras, tudo, né? Na verdade, quando Maomé recebeu a primeira revelação, era um dia que tinha luz, a lua
crescente, né? Então, a lua crescente, ela tem, você pode ver que nas mesquitas, você vai ver nas mesquitas lá em cima das torres, você vai ver muitas delas a lua, tá? Lembrando também que o calendário muçulmano não é solar, ele é calendário lunar. Então, dá diferença aí, anual de uns 11 dias, ok? Então, vamos lá. Então, ele olhou para cima e viu a cruz, toda aquela situação lá, né? Bom, próximo parágrafo aqui. Akbar, então, decidiu não pensar mais sobre isso e ele continua a entrar. Ele achou estranho ir a um lugar de adoração no domingo. Não tem cabimento. Domingo? Domingo é um dia normal aqui para nós. Sexta que é um dia sagrado, né? Que é a sexta que o muçulmano é o dia mais importante da semana. Então, para ele, não tem muita lógica ir para a igreja num domingo. Mas ele está lá, ele. Normalmente, ele teria ido em uma sexta-feira. Seguiu o pequeno caminho de tijolos, passando pela pequena casa de cimento na qual o evangelista nativo vivia com sua família. Ele olhou para dentro e viu um ventilador de teto. Que luxo! Tem eletricidade aqui. Por quê? Nem o homem santo muçulmano tem uma casa de cimento. Só o banqueiro e outras pessoas da alta classe têm eletricidade nas suas casas. Ele, então, se encaminhou para a porta da frente da igreja. Então, olha quanta informação nova. Então, gente, quando a pessoa se converte e você quer colocá-la no mundo cristão, você tem que ter cuidado. Você tem que ir devagar. Tudo é novo para eles, né? Então, essa entrada, né, tem que tomar cuidado porque pode gerar preconceitos. Pode haver rótulos. E tudo isso bloqueia no dia a dia, na vida, né? No crescimento da vida cristã do nosso amigo, né? Olha só, aqui diz mais. Agora ele tá na porta da igreja. Akbar estendeu a mão para desafivelar suas sandálias, mas percebeu que havia muitos poucos sapatos do lado de fora, comparado com o número de pessoas do lado de dentro. Que nojento! Em uma mesquita, não se permite que ninguém use sapatos. Ele tirou suas sandálias, colocou-as no pequeno monte e entrou pela porta. Ele olhou em direção à parte dianteira do lugar e viu um aparador elevado que continha alguns livros. Viu outra cruz atrás do púlpito. Ele está ali por um milagre, né? Porque de tantos obstáculos que ele achou ali, né, para chegar até ali, o que para nós é natural, né? A gente chega, a gente parece que nem observa isso da maneira que os nossos amigos. Então, você que está recebendo refugiados aqui no Brasil, que são muçulmanos, que vêm de culturas diferentes, então é importante agora você ser a bênção para essas pessoas, porque elas vão entrar nessa nova cultura. Tudo é novo. Então, levar para a igreja, expor, como se fosse um animalzinho de estimação, cuidado, né? Então, nós temos que ter cuidado. Essa pessoa, embora ela não esteja mais no país dela, mas ela ainda está debaixo das perseguições todas, porque a comunidade muçulmana logo se comunica ao líder, então essas pessoas serão pressionadas, mesmo estando no Brasil ou num país distante de onde ele veio, que era de maioria muçulmana, ok? Então, tomar cuidado com isso. Bom, o que é mais interessante aqui nesse texto que eu li, que fala, então, a questão da sandália, né? Isso é uma outra cultura, né? Então, assim, o muçulmano, ele acredita que o lugar é santo, então tem que tirar sandálias dos pés. Então, é feito antes de orar, o muçulmano, ele vai para um localzinho, pega água, então ele lava a mão, lava aqui, lava tudo. Então, existe um processo chamado wudu. O wudu, ele é um W-U-D-U, D de dado U. O wudu, ele é um processo de limpeza através da lavagem e orações enquanto vai fazendo aquela lavagem parte do corpo. Aí sim ele está apto a entrar na mesquita, porém sem sandálias. As sandálias ficam guardadinhas ali, né? Depois que terminar a oração, eles pegam a sandália e segue a vida, né? Então, para ele era interessante que, puxa, que povo estranho. Esse povo aí, será que Deus realmente está ouvindo eles? Porque assim, entraram no templo com sapato, né?
E para eles é inadmissível isso, né? Usar sapato em cima de tapete, em cima de... né? O lugar é santo. Bom, ele diz aqui, passou os olhos pelo ambiente, estava cheio de cadeiras, cadeiras novas. De onde o homem branco tirava todo esse dinheiro? Que diferença da mesquita onde você se senta no chão? Ele pensou isso, né? Percebeu que os homens estavam de um lado e as mulheres do outro. Isso era bom, mas até isso era estranho, pois normalmente as mulheres não iriam a uma mesquita. Em muitos lugares, as mesquitas só servem para os homens. As mulheres, elas fazem oração em casa e quem tem que sair para orar, tal, é o homem. Algumas outras mesquitas, você já tem o andar de baixo para homens, o andar de cima para mulher, ou coloca-se no meio da mesquita um pano. Então, do lado de cá as mulheres oram, do lado de cá os homens oram. Em outros lugares, como eu disse, a mulher não é aceita na mesquita. Ok? Na fileira da frente, sentados, todos juntos, estava a família do missionário, o marido, a esposa e 2 filhas. Akbar estava surpreso em vê-los, sentados juntos ao lado das mulheres. Ele esperava que ninguém mais estivesse ofendido como ele. Ele estava extremamente ofendido. Homem e mulher lá na frente sentados juntos, blasfêmia, que pecado, na casa de Deus, orar numa casa de Deus e juntinho, né? Próximo parágrafo aqui. Seus olhos fitaram um quadro na parede. Era de um homem de aparência bondosa, com cabelos longos e barba. Então, Akbar leu lentamente as palavras escritas sobre o quadro. Jesus Cristo. Ele não podia acreditar. Nenhum muçulmano teria um quadro de um profeta pendurado em uma parede. Você não vai na casa do muçulmano e vê uma foto do Muhammad, do profeta. Então, tudo isso encaixa na idolatria. Ok? Eles acreditam que é uma idolatria. Isso era totalmente proibido, né? Seus pensamentos foram interrompidos quando um menino passou correndo por ele. Ele deu a volta e procurou um lugar para lavar o seu rosto, suas mãos e seus pés. Certamente, eles teriam um lavatório, igualzinho na mesquita. Mas não havia nenhum lavatório. Caminhou de volta pelo corredor central, olhando para ver se havia alguém que ele conhecesse. Tudo novo, observação, e ele está coletando tudo aquilo e algumas coisas ele já criou já o rótulo, né? E muitas coisas ali já está difícil para ele porque ele já rotulou. Vi alguns rostos familiares, mas ele decidiu sentar sozinho, a fim de que pudesse analisar silenciosamente o que estava acontecendo no culto. Encontrou um lugar e sentou-se. Pegando um dos livros, percebeu que era grosso e belamente encadernado. Ele o abriu e tentou ler, mas não conseguia compreender as palavras. O muçulmano, ele abre a Bíblia para ler, mesmo que seja na língua dele, ele tem dificuldade de entender, né? Então, como é importante a gente ter as pessoas do lado, né, que caminham com o outro, ajudando nas questões, todas as questões possíveis, né? Então, ele o abriu, estou aqui, ele o abriu e tentou ler, mas não conseguia compreender as palavras, né? Igual o eunuco, né? Uma palavra que ele viu era Bíblia. Esse era o livro sagrado cristão. Eles simplesmente os deixavam jogado por aí onde poderiam sujá-los. Eles não se importavam que alguém o deixasse cair ou o tocasse com as mãos sujas. Ele achou aquilo ali uma falta de reverência muito grande. Nos lugares que a Bíblia, tudo ali, na cabeça dele está largado, tudo isso Deus não vai
estar junto com essas pessoas, né? Olha quantas coisas erradas que elas estão fazendo. A mão está suja, né? Levantou os olhos e viu as crianças do missionário correndo pelo ambiente. Então, é totalmente... puxa, isso aqui é muito bagunçado. Em uma mesquita, não era permitido que as crianças perturbassem. As crianças estavam brincando com o mesmo tipo de livro que ele tinha nas mãos, a Bíblia. O missionário não se importava que suas crianças mostrassem falta de respeito para um livro sagrado. Será que esses missionários deixam os filhos dele assim? Então, a Bíblia, o Alcorão, eles guardam dentro de uma caixinha, num papel. Quando eles vão abrir, tem um lugarzinho, um suportezinho que eles põem o Corão em cima, chamado de rihal. O rihal, ele tem essa característica, né? Então, é importante a gente observar todas essas características, é importante a gente ter aí, nessa leitura. Olha quanta coisa que nasce, né? Então, a Bíblia, para o muçulmano, ela tem que ser guardada, não pode ter nada escrito. Quando você for ler a Bíblia com o seu amigo muçulmano, coloque a Bíblia no lugar limpo, de preferência no lugar alto da casa, né? Então, eles têm essa reverência com o Alcorão. Quando ele olha o livro sagrado da outra religião, eles olham, olha, pessoal tudo irreverente, né? Então, toma cuidado com isso, né? É importante a gente saber disso aí. Ficar escrevendo, fazer dedicatória para dar de presente para alguém, não existe isso. Akbar viu as flores ao lado do órgão. Ele se perguntou se elas serviriam para decoração ou se era uma oferenda ao homem Jesus. Essas flores aí é para decoração ou faz parte do ritual do cristão? Então, olha só a quantidade de informação que ele está querendo desvendar, né? Ele percebeu que havia no chão um papel que uma criança havia deixado cair. Havia uma figura no papel de uma pequena área cercado com alguns animais. Ele viu uma vaca, um cavalo e um porco. Então, no desenho da criança lá, tinha os animais e tinha o desenho de um porco. Lembrar que o porco é impuro para o muçulmano, é chamado de carne haram. Haram é coisa pecaminosa, impura. E halal é coisa pura. Por isso que a forma de matar o animal, o estilo, o processamento, o muçulmano só vai comer se tiver o selo halal. É um selinho verde com um símbolozinho árabe escrito mesmo halal. Então, a Sadia importa, manda muitos frangos exporta muitos frangos para o mundo árabe, é tudo halal. Então, aí as pessoas podem ir no KFC, elas podem ir no Burger King, em muitos lugares do mundo árabe tem já McDonald's, porém, a certeza é que a carne, né, o estilo ali, todo que foi matado o animal, tenha de acordo com a lei islâmica para sacrificar os animais, né, de forma correta lá no Islã. O missionário não considerava a carne suína ruim. Pensando sobre isso, Akbar se lembrou de que alguém havia contado a ele que os missionários compravam carne suína do açougueiro cristão. Na verdade, eles comem aquela carne desprezível. Olha só, eu não vou ser amigo de alguém que come carne de porco. Então, essa pessoa deve ser igual porco, né? Deve ser... Ixi. Então, isso é muito complicado. Aqueles que se convertem, os nossos irmãos, novos convertidos, eles podem ficar à vontade de comer ou não comer. Porém, eles só precisam entender que não tem mais essa carga religiosa tão grande, né, com relação ao animal. Então, mesmo assim, algumas pessoas preferem, já sabem do sentido que não, né, não haveria nenhum problema de comer, porém, ele já acostumou a não comer, então respeitar isso é importante. Ele olhou em direção ao homem branco e sua família novamente. Que roupas bonitas eles usavam! Como elas brilhavam no sol! Olhando para a mulher do missionário, ele viu que ela usava um longo vestido sem mangas. Então, olha, um vestido sem manga. Nem mesmo as mulheres da classe alta da cidade usavam blusa sem mangas, como os seus saris. Isso era indecente. Ele percebeu que ela não tinha nada para cobrir sua cabeça
quando orava. Olha que interessante. Ele olhou para a mulher do missionário e viu a mulher sem mangas, com aparecendo partes do corpo dela, e o cabelo, a cabeça exposta, não tinha o hijab, não tinha o lenço. Olha que pecadora. Então, essa é a visão que ele está tendo. Por isso que em alguns lugares, quando a gente convida os nossos amigos para o muçulmano, tal, às vezes é legal, você pode pôr um véu, a mulher pode pôr um véu, né? Essa questão do cuidado da roupa, tudo isso é importante, porque o que nós queremos? Nós queremos ser amigos, nós queremos gerar o quê? Pontes. Nós queremos construir pontes e não construir muros. Quando nós não entendemos as culturas, nós geramos pontes, nós geramos muros. Na verdade, o que nós temos na mão é para entender o contexto e fazer a ponte certa, para que haja essa facilidade de ir à cultura, voltar e, né, de maneira sábia, apresentando o evangelho de uma forma contextual. Aí vamos continuar na nossa história, que naquele momento, o evangelista ficou em pé na frente e começou a falar. Deu as boas-vindas a todos e então alguns avisos. Depois disse a ele que abrissem na página 30 do Inário. Eles iriam cantar. Iriam cantar? Certamente um homem se levantou, foi até o órgão e começou a tocar. Ele está descrevendo aqui, gente, o que acontece naturalmente, que a gente já sabe, que a gente foi criado nesse ambiente, muitos foram. Para ele era novo. Todo movimento poderia trazer algum significado para ele. Era muito estranho para Akbar, pois os muçulmanos só entoam o oratório. O muçulmano, ele faz a oração. Essa oração, ela tem todas as regrinhas, tudo direitinho, a forma de ficar assim, de ficar ajoelhado, tal, mas não tem louvor. Na liturgia islâmica, não existe louvor, não existe inário, ok? Apenas as orações. Akbar pegou o único, ele pegou o outro livro que viu e achou a página. Ele pegou o inário lá. Ele não conseguia ler bem o suficiente para acompanhar, então ele só escutou. Aí dá uma ideia que nas culturas muçulmanas, a maior parte das pessoas preferem ouvir do que ler. Mesmo aqueles que leem, preferem ainda ouvir uma boa história, uma narrativa, uma música, ok? Os sons soavam totalmente estranhos. Ele percebeu que todos estavam tendo dificuldade em cantar o hino. Ele preferia muito mais os oratórios da mesquita. O estrangeiro, então, ficou em pé e leu uma passagem da Bíblia. E ele falou, nossa, que sotaque. Ou seja, ele está aqui há 10 anos. Depois de 10 anos nesse país, será que ele não poderia falar mais parecido com a gente? Ele observou aqui que é o que acontece no dia a dia. Nós, brasileiros, nós temos dificuldades de aprender outra língua. Nós não somos assíduos no aprendizado da língua, da outra língua. Nós já queremos chegar e já trabalhar e fazer não sei o que, esse ativismo, sendo que a primeira etapa é de sentar, aprender língua, cultura, e aí você vai ter mais resultados, né? Mais conexões para compartilhar o evangelho, né? Lá na frente, né? Então, esse é um problema para nós. A gente não consegue ficar quietinho, estudando a língua, né? Mas a gente já quer começar a fazer e tal. Isso é um dos erros que nós temos cometido muito no campo, ok? E aí, Akbar percebeu que a maioria das mulheres nativas cobria suas cabeças, mas a mulher branca não. Olha que interessante. Não está contextualizando. A mulher não está contextualizada. Quando o estrangeiro terminou a leitura, ele se sentou e o culto continuou. Então, eles disseram que levantariam uma oferta. Alguns homens se levantaram e passaram o prato de colheita adiante, a fim de que as pessoas pudessem colocar seu dinheiro nela. Em uma mesquita, isso não seria feito dessa maneira. Para ele, o sistema da igreja parecia pedir esmola. Ele se perguntava onde o dinheiro era usado. Certamente, o homem branco já tinha dinheiro bastante. Então, olha a quantidade de informações no achismo
que ele está tirando por causa do que ele está observando, né? Novamente, o missionário se levantou e começou a falar. Akbar prestou atenção a ele por algum tempo, mas depois que o ouviu mencionar a palavra Jesus, não conseguiu mais prestar atenção. Como muçulmano, ele via Jesus somente como um bom profeta que vivera há muito tempo, não como filho de Deus. Que coisa repulsiva pensar em Deus, tendo relações com Maria e tendo um filho a quem eles chamaram de Jesus. Os muçulmanos acreditam que os cristãos que viviam antes mesmo do início do Islã, muitos cristãos heréticos acreditavam que a Trindade era formada por Deus, Maria e Jesus, ou seja, houve uma relação sexual entre Deus e Maria para nascer Jesus. Então, eles ainda creem nisso, eles acham que nós cristãos cremos nisso. Ok? Então, essa questão aí. A questão do dinheiro lá anterior, é importante a gente mencionar que nós temos que ter cuidado nesse manuseio do dinheiro. Né? Aquela questão do paternalismo, querer inconscientemente comprar as pessoas. Então, é muito complicado a questão de finanças nessas áreas do mundo também. Ok? Bom, então, o que a gente vê aqui é que a leitura que foi feita gerou muito constrangimento, muita situação complexa, porque Jesus, para o muçulmano, é somente um profeta. Um homem bom que curou pessoas, ressuscitou mortos, mas ele só é profeta, né? Então, falar que Jesus é filho de Deus, isso é um grande pecado, porque você está associando Alá com qualquer outra coisa. Então, a unicidade islâmica, ela é absoluta. Só tem um Deus e acabou. A unicidade cristã são 3 pessoas e uma essência. Então, um Deus. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, há uma diferença grande. Quando eu associo qualquer pessoa a Deus no Islã, eu estou cometendo um pecado que é quase que imperdoável, chamado de shirk. Shirk é o pecado quando você associa Deus a qualquer outra divindade. Ok? O missionário parou de falar e começou a orar. Akbar percebeu que todas as pessoas fecharam seus olhos, mas não mudaram de posição. Ninguém se prostrou, igual eles se prostram, né? E ele falou como essa religião era diferente. Então ele agora está observando como as pessoas oram. Fechar o olho para orar? Por quê? Abaixar o pescocinho para orar? Por quê? Ele vem de um mundo em que não é assim. O mundo dele é diferente, né? Então, fechar o olho, por exemplo, foi escandaloso para ele ver isso, né? E as pessoas oram sem ajoelhar, sem levantar, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. Estranho para ele. O culto terminou e as pessoas começaram a sair em fila. Akbar se levantou e, quando passou pela porta, o missionário apertou sua mão e disse algo baixinho que ele não conseguiu entender. Ele calçou suas sandálias e saiu em direção à estrada. Escutou alguém gritar, lembrando a todos que voltassem novamente à noite. Akbar saiu pelo portão em direção à loja de lamparinas, pensando no que ele tinha visto e ouvido. Ele levou, então, com ele um monte de informação. Tudo aquilo que foi feito ali, que ele participou, né? Então, ele foi, né? Em termos de comunicação sobre Jesus, ele foi muito bem. Ele tem muitas informações, né? Bom, aqui está dizendo mais o quê? O culto terminou e as pessoas começaram a sair em fila, né? E aí o pastor falou baixinho. Ele calçou a sandália e foi embora, lembrando tudo isso, foi lá comprar a lamparina dele. Naquela noite, ele saiu e parou em frente à igreja, bem iluminada. Akbar observou as pessoas entrando. Ficou ali e ponderou sobre os eventos daquela manhã. Olhando à sua direita, ele viu sua mesquita à distância, iluminada com pequenas e trêmulas velas. Olhou de volta para a igreja, deu a volta e começou a caminhar vagarosamente pela estrada empoeirada em direção à mesquita. Então, ele volta
para a mesquita. As informações que ele teve, tudo aquilo era muito estrangeiro para ele. E ele resolveu continuar ali, vou na mesquita, já conheço e tal. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Então, assim, com relação a contextualizar a mensagem, contextualizar o que tiver que ser contextualizado para que não haja esse distanciamento, né, na cultural. Mais uma vez eu falo a importância de nós estudarmos as culturas, né? Essa importância do estudo das culturas. Isso é fundamental. Bom, o que eu quero agora, gente, é que vocês interajam comigo. E esse texto eu li, né, dando essas pausas. E quanta coisa nós podemos extrair desse texto, né? Outras questões mais definidas, mais detalhadas, eu poderia também extrair com vocês aqui. E aí o legal é ler novamente, ver se alguma coisa passou. Então, aquilo que eu posicionei aqui, eu queria que você avaliasse com aquilo que você posicionou. Se tiver alguma coisa de diferente que você queira ressaltar, então você me manda no Zap ou você, no próprio canal do Hickman, eu vou colocar esse vídeo lá para que você também possa ter essa interação, essa resposta, né, daquilo que você vai perguntar para nós. Então, é isso por hoje. Estudem essa questão. Olha como é importante nós sabermos a cultura. Não adianta nada eu chegar num local desse e falar a língua igual eles, mas se culturalmente eu também não mergulhei, né? Então, precisa afundar cada dia mais deep, né? Para poder a gente ir entendendo o dia a dia e a mindset dos chineses. Ok? Um abraço a todos. Deus abençoe.